Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro de Lucas, capítulo 23. Eu vou ler a partir do versículo 33. Amém? A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou? Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E um dos malfeitores, e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu é Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: se tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas e toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se no meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso e santo, que conhece a minha vida e conhece a sua vida, irmãos, e sabe do amor que nós temos por Ele. E foi muito difícil chegar aqui hoje, irmãos. Para quem não sabe, eu fui transferida para uma escola lá na Zona Sul, bem depois de Grajaú, mais precisamente em Capela do Socorro. E eu levo muito tempo para chegar aqui. Eu saio todos os dias às 6:30 da tarde e chego 9 e pouco da noite. Por isso eu não consigo estar aqui em todos os cultos. E hoje eu saí às 5 da tarde. E quando eu cheguei no terminal, não tinha um ônibus que a gente conseguisse entrar, porque as filas eram quilométricas e o meu coração temia. E eu dizia: Senhor, me ajuda, eu tenho um compromisso com o Senhor. E o Senhor foi misericordioso e me trouxe até aqui. Amém? Eu agradeço ao Senhor Jesus por isso. Aleluia. Mas voltando aqui ao texto, depois de Pilatos ter ouvido ali os gritos da multidão e ter entregado o Senhor Jesus aos soldados romanos para a crucificação, eles o levaram para ser açoitado. Como bem nós sabemos, o chicote não era qualquer chicote, um chicote comum, aquelas tiras de couro, de metais, que cortavam profundamente as costas do nosso amado Senhor Jesus. E aqueles homens, eles decidiram então que Jesus não ia somente morrer sobre a cruz, mas ele deveria carregar a sua cruz, levá-la até o local da execução. E o flagelo era algo preliminar que era considerado legal
numa execução romana, irmãos. A gente conhece a história, o Senhor Jesus caminha, algumas vezes tropeça sobre o peso da cruz, não por fraqueza humana, nós bem sabemos, mas porque aquelas últimas horas, com certeza, esgotaram as suas forças, e além daquela dor, da traição, do abandono, dos golpes, da flagelação pelo soldado, de tantas coisas, irmãos, ele toma fôlego, se levanta e consegue caminhar pelo caminho. Então, aqueles soldados, eles veem um homem, Simão, o Cirineu, e eles ordenam aquele homem que ajudem o Senhor a carregar a sua cruz. Aquele homem não era um discípulo, ele não conhecia o Senhor Jesus, ele não caminhava com ele, ele não conhecia a sua palavra, ele apenas era alguém que estava passando pelo caminho e foi chamado pelos soldados para ajudar o Senhor a carregar a sua cruz. Então ele segue e caminha com Jesus. E ao chegar ao lugar da crucificação, o lugar da caveira, como assim chamava, nós sabemos que vieram os pregos. Sabemos todo o trajeto do Senhor Jesus até ali, irmãos. Tudo aquilo que ele passou, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre os açoites. Aquele instrumento era feito com várias cordas, com correias de couro, e nele se atavam pequenas bolas de ferro, ou pedacinhos de ossos de ovelha, que tinham vários intervalos, e quando os soldados, eles açoitavam repetidamente todas as suas forças, eles não mediam esforços, irmãos, nós bem sabemos disso. E as costas da vítima, quando encontravam aquelas bolas de ferro, elas causavam profundas contusões e hematomas. E as cordas de couro, com aqueles ossos de ovelha, elas rasgavam não só a pele, mas ela rasgava todo o tecido celular daquela pessoa. E ao continuar os açoites, que nós sabemos quantos foram, irmãos, as lacerações, elas cortavam os músculos. E elas produziam tiras sangrentas que rasgavam a carne. Depois daquela flagelação, foi colocado sobre a cabeça do Senhor Jesus, como um emblema irônico da sua realeza, uma coroa de espinhos, que fincavam, irmãos. E depois disso, eles deitaram então o Senhor Jesus ali naquele madeiro, com os braços estendidos, e cravaram-lhe os pregos, irmãos. E aquele cravo, irmãos, quando ele era penetrado, ele destruía os nervos, irmãos. E o que ele produzia eram descargas de dor sobre os ombros, sobre os braços, que se estendiam. E depois lhe cravaram os pregos entre os pés, entre os seus nervos, irmãos. E aí, quando o Senhor Jesus, ele é suspenso na cruz, aquele nervo, ele se estica e ele começa a produzir vibrações, como, para a gente entender melhor, uma corda de violino esticada. E aquelas vibrações fazem com que todo o corpo, irmãos, sinta as dores. E a gente não pode esquecer, irmãos, se atente na palavra do Senhor, irmãos. E a gente não pode se esquecer que se o Senhor Jesus, ele quisesse esticar a cabeça,
os cravos daquela coroa de espinho, ele se fincavam ainda mais. E para poder respirar, irmãos, para ganhar ar, o Senhor Jesus, ele tinha que apoiar os seus pés para tentar flexionar um pouco os braços, porque os médicos explicam, irmãos, que para que o ar torne a sair, para que haja respiração, você precisa fazer esse movimento. E o Senhor Jesus estava assim. E para que ele conseguisse um pouco de ar, para que aquele ar fosse liberado, para que ele conseguisse respirar, então ele tinha que tentar flexionar os seus braços e deixar desabar, porque os seus pés também estavam presos. E isso fazia com que uma série de dores se distribuísse igualmente pelo corpo do Senhor Jesus. E como ele estava esticado, era quase que impossível conseguir respirar também, porque o ar pelos pulmões não saíam, e isso fazia com que a sua respiração e a sua fala se tornasse impossível. Mas aí o Senhor Jesus, lá no versículo 34, diz assim: aleluias. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquela dor, aquele sacrifício todo, aquele esforço, irmãos, para conseguir sequer fazer uma fala, se deu na seguinte fala: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois de todo o escárnio, irmãos, de toda a humilhação, de toda a dor, mas com o coração cheio de amor, inclusive por aqueles que ali estavam, irmãos, ele se esforça mais uma vez e ele diz, e Jesus, clamando em grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito, expirou. Eu acho que eu poderia já me sentar, irmãos. Eu acho que eu não precisava dizer mais nada, para que a gente entendesse a grandeza do sacrifício, irmãos. Sacrifício, irmãos, que não se compara, que não tem como mensurar, irmãos, que não existe como eu e você retribuirmos o sacrifício de amor para o Senhor Jesus. Não é uma simples dor de cabeça, irmãos. Não era uma dor de um hematoma qualquer. É um corpo dilacerado, irmãos, pelo um instrumento que rasgava não só a sua carne, mas que entrava nos tendões, nos músculos, que rasgava, irmãos. E com toda a força, irmãos, com todo o esforço, ele ainda clama pedindo perdão, irmãos, antes de entregar o seu espírito. E essa morte, irmãos, esse sacrifício foi feito para um propósito, que está lá em Apocalipse 21:4, quando diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E lá em Apocalipse 21, versículo 7 diz: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmãos.
Aleluia. Só por isso, irmãos. Só para que eu e você, irmãos, não sentíssemos mais dor, não passássemos mais por tribulações, para que nós tenhamos paz, para que a gente consiga vencer no dia mau, para todas as coisas, irmãos. Para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, irmãos. Todas as vezes que eu me ausento de um culto, eu me lembro da cruz, irmãos. E eu me lembro, irmãos, que não é uma simples reunião, irmãos. Não é um simples motivo. Não é uma reunião social. Nós não saímos da nossa casa para estarmos aqui, irmãos, e ouvirmos mais uma vez, não, alguma coisa, não. Nós viemos aqui para ouvirmos mais uma vez a voz do Senhor Jesus, porque essa palavra é dele e esse altar a ele pertence. É por ele e para ele todas as coisas, irmãos. Será que nós conseguimos mensurar tamanho amor, tamanho sacrifício, tamanha dor, irmãos, que ele passou por amor de mim e de você? E aí existe só uma condição, irmãos, para mim e para você, que está lá em Mateus 16, no capítulo 24 e 25, quando diz assim: então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Por que a gente não aguenta, irmãos? Por que a gente desiste por tão pouco? Por que a gente acha que a nossa dor, irmãos, é grande, tamanho é o sacrifício, tamanho tudo aquilo que o Senhor Jesus, ele vivenciou? Isso não é uma história, irmãos. Isso aqui não é uma invenção humana. Isso aqui é uma realidade, irmãos. É algo que aconteceu por amor da minha e da sua vida. E é esse sacrifício, é por esse sacrifício que nós estamos dia após dia, irmãos, nos esforçando, não para conquistar bens materiais, não para viver aquilo que as igrejas têm pregado, aquilo que as igrejas têm anunciado. Isso não é o evangelho, não é a prosperidade, não é isso, irmãos. A prosperidade do Senhor não é isso que nos faz estar aqui. O que nos faz estar aqui é a presença do Rei da Glória, é o sacrifício na cruz do Calvário, é a morada celestial, lá no reino celestial, quando o Senhor Jesus virá diante de mim e de você, e nós vamos receber o bem-vindo do Senhor Jesus. Aleluias. Ele não nos enganou, irmãos. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Vai haver o dia mau, irmãos. Vai existir aflição, sim. Vai ser aquele dia, vai existir aquele dia que a sua carne vai se enfraquecer. Vai existir aquele dia que você não tem força para orar. Vai existir aquele dia que você vai chorar. Vai existir aquele dia que você acha que tudo está perdido. Mas vai existir o dia que você tem que se lembrar, irmãos, que ele fez uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nada, irmãos, nada se compara ao amor do Senhor Jesus por nós. Nada se compara ao sacrifício do Senhor Jesus por nós. Não foi uma morte em vão, irmãos. Lembre-se do Deus a quem nós servimos. Aleluia. Poderoso, santo, glorioso, majestoso, Rei da Glória, aleluias. Oriandalabas, Uriandalas. Deus poderoso, Oriandalabas, Uriandalas. Oh, santo, santo, santo. Oh, glória, Senhor. Oh, irmãos, isso é motivo para que nós sejamos eternamente gratos, irmãos. Quem faria isso por mim e por você, irmãos? Quem pagaria um preço tão alto para que nós estejamos com Ele lá na eternidade? Quem se daria, irmãos, por amor de nós?
Quem viveria aquilo que o Senhor Jesus viveu? Quem consegue explicar aquilo, irmãos, que Ele fez por amor de mim e de você? E por que a gente deixa a fraqueza humana tomar conta? Irmãos, isso é motivo para nós glorificarmos todos os dias. Isso é motivo para nós cairmos de joelhos, irmãos. Agradecidos por aquilo que Ele fez. Ele foi nos preparar um lugar, irmãos, onde não vai haver mais choro, não vai haver pranto, não haverá mais dor, não vai haver mais enfermidade, não vai haver mais o dia mau, irmãos. Se esforce, irmãos. Se esforce para compreender aquilo que Ele fez. No dia em que a gente acha que as coisas não têm controle, lembre-se que o Deus a quem nós servimos tem o controle de todas as coisas. 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que a gente nem imagina, irmãos. A nossa mente é muito limitada para conseguir mensurar aquilo que o Senhor tem preparado por mim, para mim e para você, irmãos. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, irmãos. Nada se compara, irmãos. Não importa o que eu tenha que passar. Não importa o que você tenha que passar. Lembre-se, irmãos, do sacrifício lá na cruz do Calvário. Lembre-se de tudo que o Senhor Jesus passou por amor de mim e de você, por amor das nossas vidas. Ele pagou um preço, irmãos, para que nós estejamos com Ele lá na eternidade, irmãos. Quando você achar que a sua cruz está muito pesada, lembre-se da cruz do Senhor Jesus, irmãos. Quando você achar que você está sofrendo demais, e por que o Senhor Jesus está permitindo? Lembre-se que não foi nenhum discípulo, nenhum daqueles que o conhecia, que caminhavam com ele, que foi o ajudar a carregar a cruz, irmãos. Mas Ele nos ajuda todos os dias. Se não fosse o Senhor, como diz lá o salmista, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, se não for ao Senhor, ora diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos devorado vivos. Se não fossem as misericórdias do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos, onde nós estaríamos, irmãos? Feche os seus olhos por uma fração de segundo e lembre-se de quem você era antes da presença do Senhor Jesus ter alcançado a sua e a minha vida. Para onde nós iremos, irmãos, se só Ele tem as palavras de vida eterna? O que nós faremos sem Ele, irmãos? O Senhor Jesus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quando vier o dia mau, lembre-se, irmãos, basta dobrar os joelhos. Eu não canso de dizer aqui, irmãos, quantos livramentos o Senhor me deu. No momento em que eu não tinha espaço nem para dobrar os meus joelhos, e eu só dizia: Senhor Jesus, me ajuda. E o socorro vinha, irmãos. Nós não conhecemos um Deus de ouvir falar. Nós estamos aqui porque nós conhecemos um Deus de caminhar conosco. Nós estamos aqui porque nós sabemos em quem nós temos crido. E o nosso descanso não é aqui. A nossa morada não é aqui, irmãos. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos caminhando para o reino celestial. E falta só mais um pouquinho de tempo, irmãos. E aquele que há de vir virá e não tardará. Ele vai vir para buscar a sua igreja. E nós fazemos parte do pequeno rebanho, irmãos. Glorifique e adore o nome do Senhor Jesus por todas as suas misericórdias que se renovam na minha e na sua vida, irmão, a cada manhã. Aleluias, irmãos. Aleluias. A ti a honra, a glória e o louvor. E para terminar, irmãos, Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, irmãos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Lembre-se, irmãos, que o sacrifício do Senhor Jesus foi por amor da minha e da sua vida. Lembre-se que aquela cruz, aquele peso, tudo aquilo que ele aguentou, tudo aquilo que ele suportou, foi por amor de mim e de você, irmãos. E nós vamos estar, irmãos, diante dele, na eternidade. Nós vamos receber o bem-vindo. Nós vamos abraçar o Rei da Glória. Aleluias, o poderoso. Aleluias. Glorifique e adore o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.